Fala, meus holders favoritos, vocês estão bem? Bom, esse é o quadro Investindo aos 30 Responde, onde me fazem perguntas através do Stories do nosso Instagram. E já agradecer aí os 17 mil seguidores, os mais de 17 mil seguidores que já temos no Instagram, né? Passamos os 10 mil inscritos no YouTube e 10 mil membros no grupo do Facebook, tudo isso em menos de um ano, né? Em março vai fazer um ano que eu comecei esse projeto Investindo aos 30, então estou muito feliz e muito obrigado a todos vocês que de certa forma estão aí em alguma das nossas redes sociais ou estão nas 3 redes sociais, tá bom? Muito obrigado. Bom, esse quadro aqui eu respondo perguntas que são feitas através dos stories, algumas eu respondo por lá, outras eu trago para poder responder no vídeo. E dessa vez eu vou responder 2 perguntas que estão bastante em voga aí. A primeira sobre o coronavírus, como que o investidor faz para se proteger, o investidor de longo prazo. E a segunda, em que momento um holder vende as suas ações, que é uma dúvida muito comum dos iniciantes aí, tá bom? Então eu vou dar meu pitaco sobre esses 2 assuntos. Antes de continuar, já pedi para você deixar aquele like maroto, comentar o que você acha e se inscrever no canal se você não for inscrito. Quando você faz essas interações com o YouTube, você ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas e me motiva a continuar sempre buscando entregar conteúdo para vocês aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Primeira coisa sobre o coronavírus. E é um assunto que, tipo, para investidor de longo prazo me incomoda um pouco a preocupação que as pessoas têm, porque é muito parecido com quando teve aquele, talvez haja uma terceira guerra mundial. Você tem noção que se tivesse uma terceira guerra mundial, não seria igual nos filmes, seria uma terceira guerra mundial a nível de bombas nucleares, cara. Você não estaria mais vivo, só isso que ia acontecer. Então, seus investimentos é o que menos importa. No caso de um coronavírus a nível global, que se viesse a matar metade da população, outra coisa que menos ia importar são seus investimentos também. Você vai fazer o quê? Não tem muito o que fazer. Mas o investidor de longo prazo ele vai passar por períodos assim, e a pessoa tem que entender. Então, por isso eu trouxe aqui um estudo que foi feito, né? A fonte é o Charles Schwab. Ele fez um gráfico muito legal mostrando como que os mercados se comportaram, o mercado de forma global se comportou, epidemias mundiais versus mercados de ação global. Então, desde o HIV, né, até o Ebola, passando pelo Zika, pela SARS, a gente pode ver no gráfico aqui que lá desde 1970, né, então aqui em 81 começou ali o surto, né, de HIV, e o mercado subindo. Aí depois a pneumonia plaquê, e o mercado sempre respondendo. Depois a SARS, como caiu bem, né? A SARS ali em 2003, por exemplo, teve uma queda bem significativa, mas continuou subindo. A gripe aviária, né? Depois a dengue, aí depois a H1N1 caiu bem, continuou. A Ebola 2014, depois o Ebola 2018. E a gente vê que o mercado assimilou. Ele sofre o baque inicial ali, mas ele depois ele tem um retorno, uma recuperação bastante significativa ali, né? A gente pode ver aqui, por exemplo, vamos pegar o exemplo da H1N1, por exemplo, o mercado não sofreu nada, né? Nem teve, aqui em 2009, veio e já subindo de novo. A SARS, a mesma coisa. Alguns sofrem um pouquinho mais, por exemplo, da Zika, né? Caiu 6%, mas depois vem se recuperando, né? Então, a gente vê que a recuperação é rápida, e é isso que a gente tem que fazer, né? A média também, né? A gente pode perceber pela média. Então o mercado sobe caindo. E passamos por essas epidemias aí desde 1981. O mundo, a humanidade, sofre com epidemias. E o mercado assimila isso e vai seguindo. E é isso que o investidor de longo prazo tem que fazer também. Ele tem que assimilar, né? Ele tem que entender que aquilo é um momento mundial, que ele tem que continuar aportando, continuar trabalhando. E uma hora vai ser encontrada a cura, uma hora vai estar tudo estabilizado, e se não estiver estabilizado, ferrou, foi tudo. Aí o seu investimento que você tem é o de menos, se preocupa com a sua vida, né? Então é basicamente isso que eu penso sobre o coronavírus. Continue seguindo a sua vida. Continue sendo um investidor de longo prazo. Álvaro, mas você acha que é o momento de aportar? Eu acho que assim, isso é muito particular da pessoa, entender se é o momento de aumentar os aportes. Eu particularmente percebo sim um bom momento de comprar ações. O mercado estava aí quase 120 mil pontos, agora já está em 113, né? Há uma tendência aí, mas ainda estamos num ciclo de alta, tá? Ainda estamos em bull market, não estamos nem 1/3 da capacidade que o mercado tem para subir, o mercado aqui no Brasil. Tem muito para evoluir ainda, e apareceu um problema a nível mundial, nível global,
que trouxe aí essa queda no mercado de ações aqui no Brasil e de forma geral no mercado global também teve queda, não foi só no Brasil. Então, é um momento de oportunidade? Eu entendo que sim, tá? Eu entendo que sim, porque não é uma coisa, porque isso aqui é uma coisa sistêmica, né? Não é um problema das empresas. As empresas continuam sendo organismos vivos, continuam trabalhando, continuam entregando resultado. E uma coisa, podemos dizer um ruído, né, de certa forma. Lógico que, né, não é uma coisa que não é um ruidinho simples, é uma coisa que é séria. Mas as empresas continuam trabalhando e quando você investe, quando você faz uma análise fundamentalista, é só isso que importa. Né? O cenário macro e o cenário micro não é algo que você controla. O que você consegue controlar é só a sua capacidade de aumentar os aportes. Então, referente a coronavírus, é isso que eu acho. Enxergo sim a oportunidade de aumentar os aportes, é o que eu venho fazendo, né? Então, estou comprando. Na verdade, eu estou comprando sempre. Todo mês eu compro. Todo mês eu compro. Esse mês, por conta dessa queda, de certa forma, sim, eu venho aumentando um pouquinho os aportes. Até onde vai? Vai chegar nos 100 mil pontos de novo? Eu não sei, eu não tenho bola de cristal, não dá para saber. Por isso que o investidor de longo prazo tem que continuar sempre fazendo aportes regulares. E eu já provei nos vídeos sobre a série O Poder dos Aportes Regulares que eles funcionam. Então, é o que eu sigo, é o que eu tenho de filosofia. A minha filosofia como investidor é essa, sempre fazer aportes regulares. Mas, se aparecer uma oportunidade como essa de comprar, sei lá, uma Itaúsa, agora está R$12, por exemplo, eu vou comprar, né? É o que eu penso, é o que eu gosto de praticar aí. Bom, a segunda pergunta feita no nosso story do Instagram foi: Álvaro, quando que o investidor de longo prazo, quando que um buy and hold vende uma ação? Primeiro você tem que entender que você já entra com a cabeça de vender ação, você já está errado. Tá? Então quando você fala, eu vou ser buy and hold, eu vou utilizar um método buy and hold, a venda da ação ela não tem que estar na sua análise. Obviamente estou falando para investidores de longo prazo, não estou falando para trader aqui. A pergunta foi para buy and hold. Por quê? Você no meio do caminho você vai ganhar dividendos, juros sobre capital, bonificação, você vai acumulando patrimônio em bons ativos e é isso que é a intenção do buy and hold. Por outro lado, não é buy and forget, você tem que estar sempre acompanhando, ver se aquela empresa mantém os fundamentos que você comprou. Quais foram os fundamentos que fizeram você comprar aquela ação? Eles continuam existindo? A perspectiva setorial e a perspectiva da própria empresa como produto, ela continua sendo boa? Você vai continuar sendo sócio da empresa. Você não vai vender porque cresceu 30%. Pô, assim não faz sentido. No meu caso, por exemplo, a minha JHSF, que é a própria, tem até no YouTube aqui, meu preço médio nela é 2,30. Então, assim, a minha rentabilidade na JHSF é absurda. Na minha carteira particular eu também tenho ações desse nível que estão com a rentabilidade muito alta. VEG, por exemplo. Eu vou vender? Eu não vou vender. Eu não sei qual que é o potencial dessa empresa se multiplicar aí por 1.000, por 10 mil, virar uma Timberger. Eu não sei. Ela continua boa. Então, o meu critério é muito simples. Se eu tiver que vender alguma ação na carteira, eu prefiro vender a porcaria do que vender coisa boa que está subindo. É o meu critério particular, eu penso muito assim, sabe? Então, o que é vender a porcaria? Bom, primeiro que dificilmente eu vou colocar uma porcaria na carteira, mas digamos que eu tenha lá um case de turnaround que já faz 1 ano, 2 anos e o negócio não vira, não tá indo, e eu estou precisando muito do dinheiro, eu vou vender o meu case de turnaround que está me dando prejuízo, eu vou vender a minha VEG que não para de subir. Se eu vender minha VEG que não para de subir, eu não acho inteligente, porque eu posso perder uma pernada eu posso perder um potencial de valorização muito alto, né? E o longo prazo demonstra isso. Então eu já vi até estudos que mostram que empresas que são lucrativas, a tendência delas continuarem lucrativas é muito alta. Empresas que não são tão lucrativas, que fizeram turnaround, estão sofrendo ali, a tendência é que elas não consigam acompanhar essas outras empresas que historicamente foram muito lucrativas. Então eu tenho muito isso na cabeça, eu prefiro me livrar daquelas que são ruins, né, do que vender ações que são boas, mesmo que já tenham uma alta valorização delas. É o que eu penso. Mas o investidor de longo prazo ele não tem que pensar na venda, pensa na qualidade do ativo. Hoje, olha para sua carteira, olha para todos os ativos e fala: hoje eu compraria esse ativo novamente? Aquele ativo que você falar, eu não compraria esse ativo hoje novamente. Esse talvez seja o que você tenha que vender, se você tiver que vender. Se você tiver que vender. Tá? Eu, particularmente, aí, nunca coloquei lucro no bolso das ações que eu... Já vendi ações? Já. Mas eu vendi ou porque eu errei na análise, e acontece de nós errarmos na análise, né?
No começo eu errei muito, no começo eu girava um patrimônio desgramado, mas mesmo hoje, depois já com outra cabeça, já me considero uma pessoa com conhecimento bem satisfatório sobre o mercado de ações, já vendi ações, eu vendi a Cogna porque na minha opinião eu errei na análise, e acontece de nós errarmos na análise, eu errei na análise setorial e errei na análise micro da empresa. E aí preferi vender ela mesmo que no prejuízo e alocar em uma outra empresa com mais fundamentos, tá? Então, eu acho que é muito isso que eu penso sobre investir a longo prazo e quando você deve vender uma ação. Então, o que acontece? Eu até coloquei no Instagram aqui uma frase bem legal do Philip Fisher, né? Uma referência aí. Ele colocou: se o trabalho foi bem feito ou comprar uma ação, a época de vender é quase nunca. E de fato é isso, né? Parece uma frase bem, vamos poder dizer, polêmica, mas eu não vejo polêmica nenhuma aqui, porque se você analisou de forma fundamentalista, se a empresa continua sendo boa para você ser sócio, por que você vai vender? Então imagina que você é proprietário de uma padaria ou de qualquer outro comércio. Você começou bem pequenininho, aí vai crescendo, aquela padaria vai dando bastante lucro, você já está se expandindo. Você está preocupado na venda dessa padaria, na venda desse ativo, ou você está preocupado em continuar sendo sócio e usufruindo dela ali do lucro que ela gera? Eu acho que você vai querer continuar usufruindo do lucro que ela gera. Então é basicamente isso que o Philip Fisher fala aqui. Se o trabalho foi bem feito ao comprar uma ação, a época de vender é quase nunca. Isso falando sempre para o investidor de longo prazo, né? Então é isso que eu penso sobre quando o holder deve vender uma ação. Não é que você nunca deva vender uma ação. Eu mesmo já vendi ação, mas eu não coloquei lucro no bolso. Eu vendi a ação porque a empresa perdeu fundamentos ou porque a minha análise foi feita de forma errônea. Mas vai chegar um momento, sei lá, daqui a 20, 30 anos, que eu vou poder usufruir de tudo aquilo que eu construí. Pode ser através da geração de renda passiva, pode ser através da venda de um ativo que já acumulou durante muito tempo. Uma coisa para mim ele é muito fato. O que vai mudar o meu patamar da minha vida é o longo prazo. Não é o lucro de curto prazo. O lucro de curto prazo vai me fazer virar dependente do mercado. O que eu não quero ser é dependente do mercado financeiro. O mercado financeiro vai potencializar os meus ganhos através do meu trabalho, mas ele não vai me fazer ter a independência financeira que eu almejo, né? Se eu ficar vendendo, comprando e vendendo e girando patrimônio. Então, por isso que eu opto em utilizar o mercado como um mecanismo para ser sócio de boas empresas ou de projetos que eu acho interessante, que vão alavancar os meus ganhos, mas não pensando na venda, e sim pensando em ser sócio daquele negócio, em ser um parceiro, em usufruir de ter dividendos, juros sobre capital, bonificação, etc. De ver aquele negócio crescer, assim como se fosse um negócio próprio meu, como se eu tivesse construído, por exemplo, uma padaria, essa padaria estivesse se expandindo e me entregando bastante resultado, eu não ia querer me vender, não ia querer desfazer por qualquer valor. Então é assim que eu penso sobre investimentos, é assim que eu penso buy and hold. Posso estar errado, mas todos os estudos que eu fiz e que os livros que eu já li, inclusive tem aqui um vídeo sobre os 5 fatos sobre o buy and hold, onde eu faço uma análise do livro do Jeremy Siegel, e lá tem bastante estudo sobre como o longo prazo é muito difícil você perder dinheiro no longo prazo investindo em boas empresas. Então é isso que eu acredito, é isso que eu sigo, e eu não tenho dúvidas de que daqui a um certo tempo eu vou alcançar minha independência financeira através do meu trabalho, com o mercado potencializando os meus ganhos. Mas eu não quero ser dependente do mercado. Se eu começar a ter ganhos de curto prazo, eu acabo virando dependente do mercado. E eu foco muito no mercado e deixo de focar na minha vida pessoal, deixo de focar no meu trabalho. E não é a minha intenção ao investir, né? Então nesse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Novamente curta, comente e se inscreva no canal. Fico por aqui, um forte abraço e até breve.